Tá bom, bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana, tô vendo alguns rostinhos aqui que eu já vi no Outubro Rosa, outras pessoas não estavam, mas a gente está muito contente de estar aqui hoje. O objetivo hoje do nosso bate-papo aqui do nosso encontro é falar sobre o tema Novembro Azul, que são os cuidados, né, da saúde do homem e da prevenção do câncer de próstata. Então eu trouxe aqui a Viviane, enfermeira, que ela vai fazer a palestra com vocês, e aí vocês podem interagir, a gente vai fazer também uma sessão de perguntas e respostas, e o objetivo é que a gente traga mais conhecimento para vocês sobre o tema. Espero que vocês aproveitem. Obrigada. Vivi, com você. Bom dia. Bom dia. Gente, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, dizer que é um momento de troca. Então, toda vez que eu estou aqui na frente, em algum lugar, eu também aprendo com vocês. Então, é importante que vocês também participem de alguma forma. Falando, lembrando, contando um caos, o que vocês quiserem, tá bom? A gente vai falar hoje do Novembro Azul, como a Ju trouxe aqui para vocês. A ideia é a gente falar um pouquinho da saúde do homem hoje. E aí tem aqui homens e mulheres, porque da mesma forma que no mês passado a gente falou da saúde da mulher, a gente vive em comunidade, né? Então nós homens, vocês homens também convivem com mulheres, e por isso que o mês passado a gente falou para os homens da saúde da mulher, e dessa vez nós vamos falar também para as mulheres da saúde do homem, tá certo? Deixa eu voltar aqui, porque hoje vocês vão fazer parte. Tudo que eu falei o mês passado, eu vou ver aqui se vocês vão lembrar. Ó, quem estava aqui o mês passado? Agora ninguém tava. Então, olha lá. Eu vou perguntar, hein? Vamos lá. Vocês lembram quando eu falei de currículo? Eu coloquei aqui, eu fui fazer as contas, gente, que eu não lembrava mais há quanto tempo eu estava formada. Formada há 24 anos. Né? E aí que eu fiz um mestrado, que eu fiz um doutorado, que eu participei de um monte de câmara técnica, que eu coordenei câmara técnica, que eu já fiz parte da Força Nacional de Fiscalização do Conselho Federal de Enfermagem. E aí eu falei para vocês uma coisa importante aqui. E quando a gente fala isso daqui, não é para falar exatamente do meu currículo, mas é para falar que quando a gente recebe conhecimento, a gente não pode guardar esse conhecimento para a gente. Vocês lembram disso? Então, queria saber se vocês realmente cumpriram a lição de casa. Se vocês levaram o que a gente conversou no mês passado para alguém conhecido. Sim? Sim, não. As pessoas balançaram a cabeça, outras ficaram quietinhas. Vamos pensar nisso de novo, tá? A gente está aqui para falar de algo que é muito importante, que talvez para a gente não tenha o impacto que precisaria ter, porque a gente não está passando por uma situação que mereça a atenção, mas pode salvar uma outra vida. Quando a gente leva essa informação para uma outra pessoa que às vezes está com sintoma, com alguma coisa, que não está atento a isso. Tá? A proposta aqui é que a gente, da mesma forma que a gente falou da última vez, conheça o nosso corpo, conheça aquilo que é normal, e a partir do momento que a gente identifique qualquer coisa que saiu do padrão, que a gente possa procurar ajuda médica, tá certo? Pra toda vez que a gente falar de câncer, a gente vai falar que quanto mais rápido a gente perceber isso, maior a chance de cura, tá bom? Aí eu achei sensacional essa imagem, gente, que é, né, a gente arrastando os homens para a discussão do Novembro Azul. Porque lembra, eu não sei se eu falei aqui isso, os homens, a gente usa um termo na saúde, que é os homens são tigrões, assim. Eles não gostam muito de falar de saúde, não gostam muito de olhar para eles como alguém que também precisa de cuidado, como alguém que precisa pensar que pode estar em algum momento de fragilidade. Né? Então, eu achei essa imagem muito, muito inspiradora para a gente pensar, porque normalmente os homens vão arrastados mesmo, né? Se não arrastados fisicamente, mas por um momento como esse.
para que a gente pare para refletir sobre a nossa saúde, né? Então, cada um dentro daquilo que é importante. Mas os homens, eles não têm esse hábito de parar e refletir sobre a própria saúde. As mulheres, um pouquinho mais do que os homens, não tanto quanto deveria também, né? Mas um pouquinho mais que os homens. Porque a mulher não tem esse problema em geral, né? E tudo que eu falar, eu não estou generalizando, nunca é 100%, mas em geral as mulheres não têm problemas em apresentar uma certa fragilidade. Mas os homens entendem que isso é um problema, né? E a gente precisa entender que não é um problema. Na verdade, a gente está falando de saúde. E saúde repercute de forma diferente para cada um. Então, o homem pode ser másculo, pode ser forte e mesmo assim ter uma fragilidade de saúde. Tá? E também achei muito boa essa frase, que fala que a cura está na procura. Toda vez que a gente fala em pró, a gente está falando de antecipar, de procurar antever algumas situações, né? Então, quando a gente está falando do câncer, isso é essencial. A procura é buscar este conhecimento, buscar esta informação, procurar a informação, procurar o conhecimento, procurar auxílio médico e procurar, principalmente, conhecer o nosso próprio corpo. Porque a partir daí a gente faz o encaminhamento ou desencadeamento de ações que vão salvar as nossas vidas, tá? Em qualquer questão de saúde. Então, por que Novembro Azul? A gente fala, né? Isso tem uma história, assim como o Outubro Rosa, que... Daqui a pouco eu volto aí. O Novembro Azul, ele surgiu também, ó, em 2003, lá na Austrália. Então, tinha um instituto que se preocupava com este olhar do câncer de próstata, naquele momento só em relação ao câncer de próstata, e ele falou, a gente precisa discutir isso mais. Discutir isso mais porque isso envolve muitos mitos e muitos preconceitos. E a gente vai entrar nessa história também. Tá? De lá para cá, isso avançou e a gente fala hoje da saúde geral do homem e não mais só do câncer de próstata. Deixa eu voltar aqui. E por que a gente fala isso? Olha, porque a importância da gente discutir a saúde do homem. De maneira geral, os homens vivem, em média, 7 anos a menos que as mulheres. Isso está relacionado, sim, a comportamento. Não só a questões genéticas e físicas. Tá? Na maioria das causas de óbitos, em todas as faixas etárias, até 80 anos, os homens morrem mais do que as mulheres, vivem menos do que as mulheres. Tá? Então, o risco de morrer por doença crônica não transmissível, o que é uma doença crônica não? Quer sentar lá dentro? Podia. Tem um lugar ali no meio. Aí você aproveita melhor. Vai, mulher. A diabetes, a gente vai falar da importância de quem tem diabetes. Treina sua vergonha. As doenças respiratórias crônicas. Vai de mansinha, ninguém vai reparar. É porque lá você aproveita melhor. De 40 a 50% mais chance de viver menos em relação às mulheres. Desculpa, gente. Só se fizer alguma coisa. E aí, a gente entendeu que era importante a gente refletir em que momento a gente nasceu, porque isso impacta na nossa vida atual. Se a gente for falar daquela geração lá, baby boomers, é o pessoal que nasceu no pós-guerra. No pós-guerra, a gente tinha um olhar para quê? Muita gente morreu, né, na guerra. Então, quem sobreviveu pensava o quê? Olha, se eu tiver um problema de saúde, por exemplo, se eu for hipertenso, eu preciso olhar um pouco mais para a minha saúde. Essa era a cabeça das pessoas que nasceram entre 46 e 64. Que acredito que seja que os nossos
nossos pais. É isso? Os nossos pais estavam nessa idade. Eles pensavam o quê? Eu sobrevivi à guerra, onde um monte de gente morreu. Então agora eu vou precisar me cuidar. Mas quem vai precisar se cuidar? Aqueles que já têm um problema de saúde. Era assim que eles pensavam. Só preciso me cuidar se eu tiver um problema de saúde. Tá? Aí nós vemos com a geração X. A geração X, não sei se alguém está na cidade. Eu não estou na cidade. Tá? Aqui, gente, nós temos o maior problema de sedentarismo. A gente não gosta da academia. Salvo raras exceções, a gente não gosta de praticar exercícios físicos. A gente está na geração que é sedentária. A gente não nasceu com esse ritmo de academia, a gente vai obrigada, a gente vai porque a gente precisa, porque a gente se conscientizou que isso é importante. Sendo importante, a gente vai forçada. Acho que eu falei da outra vez, na vida de adulto faz com que a gente faça o que tem que ser feito. E não o que a gente gosta necessariamente. Tá? A gente, da geração X, geração Y. Tem algumas pessoas aqui da geração Y. Né? Essa geração, apesar de ter ainda uma porcentagem que é sedentária, mas ele já vem diminuindo. E aí ela traz uma informação importante. Nesta geração, as pessoas fumam menos. E isso está muito relacionado aos cânceres. Vocês lembram que eu falei isso no câncer de mama? Né? Todo câncer tem uma relação importante com o tabagismo. Tá? Quer dizer que todo mundo que fuma vai ter câncer? Não. Mas quer dizer que aumenta significativamente a probabilidade toda vez que a gente relaciona o cigarro com o tabagismo. Então, é uma geração que acordou para essa questão especificamente. Então, elas vêm, né, diminuindo a questão do cigarro. Que o sedentarismo junto com o tabagismo faz com que esse índice aumente bastante. Então, se nós tínhamos aqui o sedentarismo e o tabagismo, aqui diminuiu bastante o tabagismo. Ah, mas foi uma E aí a gente vem com a geração Z. A geração Z são aqueles já aí foi um texto, hiperconectados, que têm informação fácil, que são um pouco mais preocupados. Só que a homenagem do Rodolfo, né? Até demais em muitos momentos, porque a internet faz isso com a gente, né? Faz com que a gente veja todo mundo perfeito, então existe ali a busca da perfeição. Então eles são um pouco mais preocupados com a questão física, e às vezes o exercício físico está muito relacionado a isso, inclusive, não a questão da saúde em si, né? Mas eles buscam um pouco mais a questão do exercício físico, da prática do exercício físico, de uma alimentação um pouco melhor, fumam menos, mas em compensação tem aqui uma questão relacionada ao álcool, que é maior do que nessa época, inclusive. Então, para a gente estar atento, inclusive as pessoas que nasceram nessa época, porque elas estão diminuindo algumas questões e aumentando em outras questões. Ou seja, o câncer e o câncer de próstata não diminuíram muito, considerando aí as gerações. Por quê? Porque uma coisa acaba compensando a outra, tá certo? Então, o que mudou? Se a gente for olhar aqui de geração para geração, a gente tem um pouco mais, nas pessoas mais novas, uma consciência de prevenção. Aí, o que a gente tem de melhor nessas pessoas mais jovens? Uma menor resistência a falar sobre o tema, porque se a gente for discutir, por exemplo, o câncer de próstata com os nossos avós, e se a gente for falar de exame preventivo, e se a gente for falar de um tabu, que é, por exemplo, o toque retal, nossa, a conversa vai para um outro rumo, vocês concordam? Se a gente for falar isso com os jovens, eles já têm um outro olhar para isso. Apesar de que, para qualquer homem, é uma questão que é importante discutir, porque existe aí... Eu ia brincar com vocês, porque assim, eu falo que os homens estão eternamente na quinta série, né? Eu falo isso pelos homens que eu convivo, eu não estou falando de vocês, eu estou falando dos que eu convivo. Né? E aí, qualquer semelhança
essa eterna quinta série faz com que os homens brinquem com os outros de uma maneira que eles depois têm vergonha de falar que fizeram, por exemplo, o exame preventivo e o exame de toque, por exemplo. Então, é importante que a gente traga isso como algo que faz parte e não como algo que pode deixar o homem menos másculo, por exemplo. Bom, mas as gerações mais jovens são mais receptivas a esse tipo de coisa. Fora a diminuição do tabagismo, que está intimamente ligado ao assunto, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente já falou um pouquinho, mas só para mostrar isso no gráfico, que eu acho que é importante, né? Olha a questão do sedentarismo aqui e a questão do consumo do cigarro, que é significativo. As duas coisas são muito significativas quando a gente fala de câncer. Né? Então, eu acho que o gráfico ele mostra bastante. E aí faz com que a gente reflita, né? Porque se a gente está diminuindo o sedentarismo, isso é algo importante, mas a gente e também está diminuindo aqui a questão do fumo, por que a gente não reflete em relação ao consumo do álcool? Né? E pensa quando a gente fala de saúde. Porque existem também algumas falas que fazem com que a gente minimize as questões de álcool, por exemplo. Né? Então, a questão da tacinha do vinho, será que essa tacinha do vinho é exatamente aquilo que faz? Porque quando eles falam pode consumir uma tacinha de vinho, eles não estão falando do álcool que está no vinho, ele está falando de outras substâncias que estão na uva né, que também está no vinho, mas não no álcool. Então, se a gente está falando de saúde, será que a tacinha de vinho é a melhor coisa para diminuir os riscos cardiovasculares, essas coisas? Tem outras formas de fazer isso. O álcool é relaxante, o álcool me traz ali um momento de convivência social. Será que é a única forma da gente fazer isso? Né? Ou eu consigo mudar e diminuir essa questão do álcool? Tá bom? Para a gente refletir daí, porque isso a gente não está vendo as consequências nesse momento, mas daqui a uns anos a gente vai fazer esse gráfico para falar da questão do álcool relacionado ao câncer. Tá? Então a gente precisa refletir nesse sentido, assim como o consumo de outras substâncias também, que daqui a pouco vão começar a aparecer relacionadas. E a gente está falando disso porque isso é o que tem estudos, mas os estudos ainda são poucos quando a gente fala dessas outras questões. Mas é para a gente refletir se a gente de fato precisa usar isso como algo no momento da socialização, ou se a gente precisa se a questão, por exemplo, do cigarro também é uma situação que a gente relaciona ali ao momento social. Quando a gente tem muitos amigos que fumam, a tendência é que a gente, então vou só ali no momento. Então, é para a gente refletir se é necessário isso no momento de socialização. Porque a socialização é muito importante para a nossa saúde mental, como a gente falou da última vez. Ficar em casa não é opção para ninguém. A gente precisa, a vida acontece fora de casa. A casa é para a gente dormir, é para a gente fazer outras coisas. Mas não é para a gente ficar dentro de casa. A vida acontece na rua. A vida acontece quando a gente fala com as pessoas. A vida acontece no nosso trabalho. Né? O trabalho é muito importante, porque a gente passa uma grande parte da vida. Então, por que quando eu estou fora desses ambientes eu preciso disso para socializar? Acho que estava mais para cá. De novo, a gente vai falar, então, da próstata. O que é a próstata? É a maior glândula no sistema reprodutor masculino. Tá? Glândula é uma glândula importante para os homens. O que ela faz? Tá? Ela está presente apenas nos homens, tem o tamanho aproximado de uma noz, né? Mais ou menos 2,5 centímetros, 3, dependendo da forma que você vê. 3 centímetros de comprimento, 4 de largura e 2 de profundidade. Tá? Ela é lisa, e aí quando a gente falar do toque, por exemplo, a gente vai entender por que isso é importante. Tá?
E ela é importante porque ela produz o líquido que vai levar o espermatozoide no momento, por exemplo, que a gente precise né, chegar na reprodução, por exemplo, tá bom? Então, é ela que vai fazer este líquido. Aqui a gente tem o desenho dela. Isso daqui, ó, é a uretra. O que é a uretra? Todo mundo sabe o que é a uretra? É onde passa o nosso xixi, certo? Onde passa a urina. Então, ela fica atrás da uretra. Por que a gente precisa saber disso? Porque quando ela aumenta, e vamos lembrar do que a gente conversou no mês passado. O que é o tumor? O que é o câncer? Quando alguma célula do nosso organismo começa a se reproduzir de forma errada, certo? Se ela se reproduz de forma errada, ela vai aumentar quantitativamente e ela pode, então, empurrar essa uretra. Então, a maioria dos sintomas, quando a gente tem aumento da próstata, está ligado à urina, está ligado à vontade de ir ao banheiro, tá? Nos homens. Então, e aqui a ligação que a gente fala com os testículos, por isso eles estão juntos, tá? Aqui produz o espermatozoide, aqui produz o líquido, e aí a junção disso é que vai levar para fora o espermatozoide, tá bom? Mas nós temos, então, e aí a gente vai voltar ali, a hiperplasia prostática benigna. O que significa isso? Já ouviram falar? Não? É o aumento dessa próstata sem ser câncer, tá? Pode acontecer? Ó, aumento não canceroso, benigno da glândula prostática. Pode dificultar também a micção, a vontade de fazer xixi, tá? Afeta mais da metade dos homens com idade superior a 50 anos. Não temos aqui, eu sei disso. Mas, né, afeta. Precisamos saber se a gente vai chegar nessa idade. Causas. Então, envelhecimento. O próprio envelhecimento vai fazer com que aumente o tamanho da próstata. Isso é natural, tá? A gente, com o envelhecimento, vai tendo diversas transformações no nosso corpo. O aumento da próstata é uma deles. E alterações hormonais. Testosterona e dihidrotestosterona. Deixa eu falar. Tá? Quem toma hormônio, muito hormônio, para essas questões de academia, coisas assim, pode ter aumento da próstata. Então, precisa de acompanhamento médico para tudo que a gente está falando. Que a gente ingere, a gente precisa de acompanhamento médico, tá bom? Sintomas. Dificuldade para começar a micção. Você vai no banheiro, parece que quer fazer xixi e não sai. Fica ali e até vir, tá? Um jato fraco ou interrompido. Então, ele começa bem fraco mesmo. Aí para um pouquinho, daqui a pouco continua. Pode ser sinal de que está aumentada a nossa próstata. A nossa de quem tem. A gente já falou que é só homens que tem. Necessidade de urinar com frequência, especialmente à noite. Isso é um sinal importante também. Tá? Porque o natural é que a gente consiga dormir a noite inteira sem precisar levantar para ir ao banheiro. Mas, se a gente começa a ter muita necessidade de urinar à noite, pode ser um sinal de que está aumentado. O aumento. E aí, por que a gente está falando disso? Porque os sinais são muito parecidos com o câncer de próstata mesmo. Tá? Por quê? Porque os dois aumentam o tamanho da próstata. Tanto no câncer quanto na hiperplasia benigna. Tá? Então, esses sinais são importantes. Como que eu vou diferenciar um do outro? Somente indo ao médico e fazendo os exames. Tá bom? Mas se eu sei que isso é uma questão importante, se apresentar isso, vou procurar ajuda médica. Tudo que a gente está falando é para que a gente saiba os sinais e possa se atentar no caso de uma necessidade, para descobrir cedo, tá? Qualquer diferença no nosso corpo. Para quem tem fator de risco para desenvolver o aumento da próstata. Então, a gente já falou da idade, certo? Acima de 50 anos é natural. Quem tem hipertensão, pressão alta, tá certo? É importante que esteja atento. Diabetes também, e o diabetes está altamente relacionado, inclusive, também ao câncer de próstata.
Sedentarismo, como a gente falou, tá? O corpo precisa estar em movimento para tudo, gente, para tudo. Vocês devem conhecer idosos que andam assim, ó, curtindo, né? Que não conseguem quase levantar o braço. O nosso corpo ele foi feito para se movimentar, para andar, para, né? Com as tecnologias, a gente diminuiu esses movimentos. Quando a gente pensa em assistir TV, antigamente, para mudar o canal, tinha que fazer o quê? Levantar, ir lá trocar o canal. Hoje a gente faz o quê? Aperta o botão, certo? A gente está diminuindo as nossas atividades, tá? No dia a dia, de forma geral. A gente trabalhava muito mais com esforço físico. Hoje a gente trabalha, muitas vezes, muito mais com esforço intelectual, né? Então a gente movimenta menos o nosso corpo. E a gente precisa ter essa consciência. O sedentarismo, de forma geral, está relacionado a quase todas as doenças. Movimento. Movimento é ficar. Então a gente precisa movimentar, certo? Lembrar, ó, ficar em casa, deitar na cama. Cama é para dormir. Não é para ficar deitado na cama. Então, a vida está lá fora. Os tratamentos, gente, podem ser de diversas formas. Pode ser com medicamento para relaxar os músculos da próstata. Pode ser com medicamento para reduzir o tamanho da próstata, por exemplo, hormônios. E pode ser cirurgia, dependendo da situação, tá bom? A hiperplasia não é um câncer, mas os sintomas podem ser semelhantes, tá? Então, isso a gente falou pra agora. De novo, INCA. INCA é um Instituto de Câncer, tá? É a maior referência para dados para estudos de câncer. Ele fala que em 2022 foram 71.730 casos, tá? Vocês veem que é um número parecido, inclusive, com o de mama. Então, é significativo. Número de mortes, 16.300 em 2021. É o dado que eles colocam, apesar de não ser tão recente. Mas, como eu falei, lembra que está se mantendo? Não vem diminuindo, apesar de ter mudanças de comportamento e de hábitos, o número de casos não tem diminuído, tá? É o segundo tipo de câncer mais comum entre homens no Brasil. E ele perde apenas o câncer de pele. Está muito próximo ali também do câncer de pulmão, tá? Mas é o segundo mais importante nos homens. Então, precisamos estar atentos, tá? Na maioria dos casos, ele cresce de forma lenta e não dá sinais durante toda a vida. Em alguns casos, pode crescer rapidamente e se espalhar para outros órgãos, assim como outros cânceres também, certo? Os principais fatores de risco a gente já falou, mas é importante dizer que 9 em cada 10 homens diagnosticados têm mais de 55 anos. Então, conforme vai aumentando a idade, é muito mais importante estar atento, tá? 9 entre cada 10. Um vai ter antes dos 55, a maioria a partir dos 55, tá? Quando que a gente vai se preocupar com idades anteriores? Quando a gente tem casos próximos na família, certo? Aí, a partir dos 45 anos, a gente já precisa estar atento. Então, ele é muito comum na terceira idade, já que 75% dos casos do mundo, que aqui a gente estava falando de Brasil, ocorrem a partir de 65 anos, tá? E a OMS recomenda, então, o rastreamento de homens sem sintomas. Não recomenda, tá? Se não tem nenhum sintoma, preciso ficar pesquisando isso? A princípio, não, tá certo? Por isso que a gente fala desde o início que precisa conhecer o corpo. Porque se a vida inteira eu fui tranquilamente, passei a noite inteira tranquilamente sem ir ao banheiro, e de repente comecei a ir com muita frequência à noite, é algo para se atentar, certo? Não tem nenhum sintoma, não é motivo para buscar o médico especificamente por causa disso, certo? Tendo sintomas, atenção. E aí a gente busca para dizer se é ou não algo grave. A gente vai repetir aqui só rapidinho. Então,
dificuldade para urinar, demora em começar ou terminar a urina, diminuição no jato, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite, mais à noite, tá? Em alguns casos pode aparecer sangue na urina e alguns casos pode ter dor em outras localizações, quando já tem a metástase, que é quando se espalha, tá? Aqui uma outra forma de mostrar, ó, lembra aquelas célulazinhas que começaram a se reproduzir de forma diferente, apertando a uretra, né? Causando ali uma pressão na uretra, e aí, por isso que a gente vai ter os sintomas relacionados ali ao ato de urinar, tá bom? Ao notar qualquer um dos sintomas, tendo mais de 50 anos, a importância de discutir com o médico. Se tiver histórico familiar, a partir dos 45 já entra para frente. E o histórico familiar inclui mulheres com câncer de mama, certo? E aí a gente tem que falar de algumas questões importantes que a gente já citou, tá? Que é a alimentação saudável, de novo, atividade física regular, o controle de peso, as consultas médicas regulares e o diálogo aberto com a família, quebrando tabus, né? Evitar hábitos nocivos, então fumar, beber, e quando a gente tem outras doenças já instaladas no nosso corpo, a gente precisa estar mais atento. Então, como a gente falou, as doenças crônicas, diabetes, hipertensão, as pulmonares, né? A gente precisa estar um pouco mais atento. Ali tem uma frasezinha que eu acho que é válido ler. Cuidar da saúde não é sinal de fraqueza, mas de coragem e responsabilidade consigo mesmo e com quem se ama. Acho que a gente falou bastante da última vez a importância das pessoas ao nosso redor. Então, se eu sou alguém que não me importa com a minha saúde, mas eu me importo com as pessoas que me amam, eu também preciso ter essa consciência, né? Porque as pessoas que a gente ama sofrem tanto quanto a gente, ou mais, às vezes, quando alguém adoece com algo desse tipo, certo? Eu vou passar isso aqui e a gente volta aqui. Aqui um dos maiores tabus que a gente precisa falar. Por que a gente deve fazer o toque nasal? Então, assim, só para vocês entenderem, né? Aqui está a próstata, tá? Se vocês verificarem, ela está muito perto aqui do reto. E quando ele faz o toque, o que ele identifica aqui? O tamanho. Então, ele consegue verificar o tamanho. Ele consegue verificar se ela está lisa, se tem alguma irregularidade, se ela pode estar, por exemplo, mais endurecida que o normal, ou de repente mais amolecida, qualquer coisa que diferencie o aspecto normal, tá? Em geral é assim, o dedo indicador, com a luva e com o lubrificante. Isso aqui demora segundos, é menos de 1 minuto, tá? Que também é algo que, de repente, no imaginário das pessoas, nossa, vai ser uma eternidade, eu vou ficar... Não, é algo muito rápido, gente, de verdade. E a importância do médico esclarecer tudo isso antes do exame facilita com que as pessoas tenham menos preconceito, tá? Então, a pessoa vai ficar numa posição confortável e o médico vai fazer isso. É algo que é tão importante para a vida que esse desconforto que alguns homens precisam passar é insignificante. Coisas de segundos. Às vezes demora 5 segundos. Se tiver tudo bem, sentiu no corpo, acabou. Tá? Às vezes vai demorar 20 segundos. Mas é insignificante perto dos benefícios. E é isso que a gente precisa ter claro pra gente. Tá certo? É confortável para a mulher fazer o exame de Papa Nicolau? Não. Nem um pouco. A posição é desconfortável, o exame é desconfortável, mas a gente, lembra que a gente tem vida de adulto? Vocês estão trabalhando, vida de adulto a gente faz o quê? O que é necessário. A gente levanta e faz aquilo que tem que ser feito, né? A gente não faz aquilo que a gente gosta.
Então, a gente está aqui para falar do que é importante para a nossa vida, para a nossa saúde, para aqueles que a gente ama. Levar esse conhecimento para eles, né? E usar a nossa vida de forma consciente para que a gente não seja motivo de sofrimento para quem a gente ama, para quem a gente ama também. Não só para a gente, mas para quem a gente ama. Certo? Então, aqui, neste exame, a gente identifica tudo isso. Precisa todo mundo fazer? A gente vai falar de mitos e verdades agora. Então, né? Todo homem a partir de 50 anos precisa fazer exame de toque. Não, né? A não ser que tenha sinais, certo? Se eu não tenho nenhum tipo de sinal, eu vou lá fazer, eu quero saber se eu tenho algum risco. Não tem, tá? E isso, inclusive, é uma recomendação do Ministério da Saúde. Não é uma necessidade de todos os homens. Mas para aqueles que apresentam sintomas, é muito importante. Porque a gente pula uma etapa. Né? Tem outros exames que são importantes? Tem. A gente tem exame de sangue. E tem muitos médicos que só fazem o exame de toque quando tem alguma alteração no sangue. O que é esse exame de sangue? É o PSA. O PSA é um hormônio normal liberado pelos homens, tá? Pela glândula da próstata. Então, todos os homens têm. Só que, se ele tiver aumentado, significa que a nossa próstata está, de alguma forma, mandando mais hormônio do que deveria. Sinal de alerta, tá? Quem tem PSA alterado tem câncer? Não, tem um sinal de alerta, tá? Para investigar o câncer. Quem tem a próstata aumentada tem câncer? Não, porque pode ser uma hiperplasia benigna, certo? Ela pode aumentar e aumenta nos homens idosos, tá certo? O que mais que a gente pode falar de mitos e verdades? Alguém quer fazer alguma pergunta agora? A gente pensar. Não? Então tá todo mundo sabendo tudo? Então, peraí. Então tá. A gente tá fazendo pergunta. Pode fazer pergunta? Se a gente for falar de diabetes, por que ela é importante? Se a gente for falar de consumo de álcool, se a gente for falar de tabagismo, se a gente vai falar de quem está exposto a agentes tóxicos, porque tem gente que trabalha em ambientes tóxicos, essas pessoas elas estão mais suscetíveis à doença, tá? Que pode começar ali no aumento da próstata ou no exame de sangue alterado. Então, é importante que a gente tenha consciência de tudo que a gente precisa para viver bem até a velhice. Tá? Acompanhamento médico periódico é importante. Eu vi que no papelzinho de vocês, no folder, está dizendo aí que vocês possuem, né, convênio médico. Então, está dizendo ali, vocês têm disponível para vocês o que muita gente não tem, que é a ajuda médica a qualquer momento. Então, lembra disso. Tá? Em relação à idade, importante. Em relação a pessoas com outras doenças, importante. Em relação às pessoas que têm familiares com cânceres, importante. Tá? Em relação à vida social, consumo de álcool, consumo de cigarro, de fumo, importante. Tá certo? E hoje é só isso, gente. Por quê? Porque a gente está falando de um primeiro passo para cuidar da saúde. É prevenir os nossos desafios. A gente vive uma vida de desafios, né? Diários. Acordar já é um desafio para a gente. Então, se a gente pensar em saúde, a gente está falando o tempo todo que a gente precisa olhar para a nossa vida de forma a se desafiar, a se conscientizar e mudar o nosso pensamento para que a gente tenha uma vida longa e saudável.
Outro dia eu ouvi de uma pessoa, então eu quero viver até os 200 anos. Viver até os 200 anos em que condição? Né? Porque se a gente não tiver prestando atenção nesses detalhes, a gente pode chegar muito longe. Mas de que forma? Lembra que eu falei dos passinhos curtos? Né? Está relacionado à circulação de sangue, está relacionado à flexibilidade, está relacionado à força, está relacionado a uma série de coisas. Então, quando a gente fala de manter hábitos saudáveis, a gente está falando de viver o resto da nossa vida bem. Então, a consciência, ela é muito importante. E que a gente consiga passar pela nossa vida, por esses desafios todos, da melhor forma possível. Esse é o objetivo. Que a gente vai ver que as gerações mais novas, né, elas têm hábitos diferentes dos nossos. Que a gente possa aprender com eles o que é bom e que eles possam aprender com a gente o que a gente tem de bom. Para que a gente junto, todo mundo lá na frente, cada vez mais saudável. Acho que essa é a mensagem de hoje. A questão do toque para os homens, a gente não vai se aprofundar, mas um simples toque, um simples exame faz toda a diferença. E eu espero ter trazido para vocês este olhar de que é simples mesmo. Apesar de todo o tabu que existe, é simples, é algo de segundos que pode fazer a diferença na vida de cada um de vocês. Certo? Acho que é isso. E eu estou aberta a perguntas, caso vocês queiram falar alguma coisa. Eu sempre falo não. Parece que eu corri, que ficou minutinhos, mas alguém quer falar alguma coisa? Eu falei alguma coisa que foi diferente do que vocês já sabiam? Do que vocês imaginavam? Do que vocês já tinham de conhecimento? Sim? Tá. Então já valeu a pena, certo? Vocês ficam muito quietinhos. Valeu a pena? Valeu, valeu. Foi importante? Vocês não sabiam que tinha Não um sabia exame que de tinha, mas eu não sabia que ele tinha que fazer para depois. Isso, na verdade, toda vez que você tiver sintomas que façam se preocupar e pensar que pode estar relacionado, a ideia é procurar o médico. E toda vez que você tiver com o médico, ele vai discutir caso a caso. Mas, em geral, é sempre a primeira escolha, né? Porque é mais fácil e porque os homens têm muita resistência a fazer o exame de toque, né? Então, por conta dessa resistência, a primeira coisa que vai fazer é o exame de sangue. Ele estando alterado, aí passa a ser uma necessidade, né? Ter também o exame de toque. Certo? Então, tá bom. Obrigada. Obrigada.